Quero parabenizar pela iniciativa da discussão. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Bioenergia, vem fazendo uma reflexão profunda sobre os desafios desse setor no Brasil, e é a partir dessa reflexão que eu queria fazer minhas palavras. Primeiro, o que é o futuro da indústria do petróleo? O futuro da indústria do petróleo no Brasil é o pré-sal. E o pré-sal é a maior descoberta de petróleo do mundo nos últimos 40 anos. A província do pré-sal, ela está entre as 5 províncias mais produtivas do mundo. Portanto, falar que existem licitações de petróleo no mundo inteiro e que o Brasil compete com essas licitações é uma meia-verdade, porque nenhuma dessas licitações que estão sendo feitas no mundo tem a produtividade que o pré-sal tem. Então, nós temos um grande diferencial hoje em dia no Brasil e uma grande riqueza em nossas mãos. Bom, o estado do Rio de Janeiro, o Covamar já chamou a atenção, produz 80% do petróleo nacional, mas ele só fornece, deputado, 20% dos bens, serviços e mercadorias necessários para essa indústria funcionar. Então, a gente tem aí uma grande possibilidade de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro para que ele saia da dependência dos recursos do petróleo. O estado do Rio de Janeiro precisa dos recursos do petróleo para deixar de ser dependente dos recursos do petróleo. E aí, para deixar de ser dependente, vai ter que ter política pública. A gente não pode continuar gastando o dinheiro do petróleo gerado pela indústria do petróleo para pagar a aposentadoria e não investir em desenvolvimento. Isso é um desafio que está colocado para o Estado. O que a lei proposta pelo senhor propõe é tirar um benefício que foi aprovado por essa casa há cerca de 4 ou 5 meses atrás, que é reduzir o ICMS para aqueles bens e serviços contemplados pelo Repetro. O Repetro já foi dito aqui. O Repetro é muito ruim o impacto dele, defendido por todas as empresas do setor e associações, inclusive o IBP, o impacto dele é muito negativo para a indústria nacional. Ele cria uma diferença, mesmo permitindo a exportação ficta, em que o produto não sai do território nacional, ele cria uma diferença de preços entre a indústria nacional e a internacional da ordem de 10% a 15% por conta dos custos envolvidos no processo de exportação ficta. Então, ele é um grande problema para a indústria nacional. E o que a lei que o senhor está propondo é falar, eu vou tirar o benefício de redução do ICMS para aqueles bens, se não cumprir o conteúdo nacional. E de que conteúdo nacional nós estamos falando? É 75% de conteúdo nacional? Não. Nós estamos falando de um conteúdo na exploração de 18%. Nós estamos falando de um conteúdo na construção do poço de 25%. Nas unidades de produção, os navios, as plataformas, de 25%. Era 37%, 55% no passado, mas caiu para mais da metade em 2017. Então, é desse conteúdo. E é esse conteúdo que a indústria não quer cumprir. E como bem falou o Covamar e outras pessoas, nós somos obrigados a cumprir aquilo que nós assinamos. Quando eles ganharam a licitação, eles assinaram que iam cumprir aquilo. Se beneficiaram, quando houve a redução do conteúdo nacional, se beneficiaram de uma mudança para trás. Eles tinham assinado lá que era 55%, por exemplo, nas unidades de produção, mas foi dado a eles a possibilidade de reduzir para 25%. Então, eles se beneficiaram muito com esse processo. E aí não dá para a gente ouvir aqui algumas pessoas falarem que a culpa pelo atraso é do conteúdo nacional. A culpa pelo atraso nos projetos é de 18% de conteúdo nacional na exploração ou de 25% nas unidades de produção. Isso não é uma meia-verdade, isso é uma grande meia-verdade, para não usar um outro adjetivo aqui. E aí eu acho que vale a pena rapidamente fazer um parênteses sobre o caso Noruega. A Noruega não tinha política de conteúdo nacional. O que a Noruega definiu na Constituição, a Noruega era o país mais atrasado em termos de IDH na Europa quando descobriu o petróleo. Era um país baseado na pesca, que vivia da pesca, do bacalhau. Quando ela descobriu o petróleo, ela mudou a Constituição e colocou lá um parágrafo que determinava que o ritmo de exploração do petróleo estava condicionado ao ritmo de crescimento da indústria local de fornecedores de bens e serviços. Com isso, ela foi, em vez dela sair produzindo tudo de uma vez, ela foi produzindo aos poucos, a partir do momento que a indústria nacional conseguia fornecer os bens e serviços. Indústria nacional da Noruega que vem aqui agora fornecer os produtos no Brasil. Altamente competitiva por conta de uma política industrial que aquele país adotou. Segundo o Fernando da Petrobras, ele citou um dado aqui que eu acho que é um dado que tem que ficar na nossa reflexão. Ele falou que o Estado se apropria de 70% dos recursos líquidos do petróleo.
Se o Estado se apropria de 70% dos recursos líquidos do petróleo, os outros 30% ficam com as empresas de petróleo. Eu queria que qualquer representante dos representantes que falaram aqui anteriormente, representantes da indústria, exceção petróleo, me dissesse qual ramo da indústria que dá um retorno de 30%. Não existe. Isso é só no setor petróleo. E aí, o professor Mauro Osório tem razão, nós temos que rever o Repetro. Isso é um benefício que não tem sentido, principalmente na província do pré-sal. Mas isso é uma discussão no âmbito federal, não é uma discussão no âmbito estadual. Essa lei que está sendo proposta, em que pese a minha leitura da fala do IBP, que foi de uma ameaça de judicialização, essa é uma lei no âmbito do Estado. Por quê? Porque foi um direito criado no âmbito do Estado que pode ser revisto no âmbito do Estado. Então, esse é o meu entendimento. Continuando aqui, só mais duas coisas. Bom, primeiro, eu já falei que o Estado do Rio de Janeiro ele precisa da receita do petróleo para deixar de ser dependente, e, para isso, deputado, o desafio é não parar aí. Nós temos que construir políticas públicas desde o governo Garotinho, quando a 9478, que é a lei do petróleo, permitiu que você usasse recursos, os royalties, para qualquer finalidade. Antes, os recursos estavam atrelados ao desenvolvimento e ao meio ambiente. Essa mudança permitiu que o governo do Estado criasse, naquele momento, o Rio Previdência e colocasse os recursos do royalties para o Rio Previdência. Então, a gente estava financiando o passado em detrimento de financiar o desenvolvimento, de financiar o futuro, que essa é a missão principal dos royalties, financiar a reconversão da economia para quando eu não tiver mais petróleo. E, por fim, o petróleo não traz riqueza ou pobreza. Não é ele que define se o país vai ser rico ou se vai ser pobre tendo petróleo. O que define se o país vai ser rico ou vai ser pobre é a maneira como a riqueza gerada pelo petróleo é apropriada e distribuída. É disso que nós estamos discutindo aqui. É isso que nós temos que fazer a discussão. Como é que nós vamos distribuir essa riqueza gerada pelo petróleo? Nós vamos deixar que eles continuem na mão das empresas de petróleo? Para aqueles poucos acionistas das empresas de petróleo? Então, é isso, fechando. Esse é o grande debate que tem que ser feito. Esses recursos são estratégicos. Nós não estamos falando de um produto qualquer, nós estamos falando da fonte de energia de 50% da matriz energética mundial e que nós temos que tratar esses recursos para o bem do povo e para o desenvolvimento do país como um todo. Então, parabéns pelo projeto, deputado. O INEP concorda plenamente com a iniciativa, entende que temos que analisar melhor o Repetro, inclusive as isenções, mas que o diferencial que o Rio de Janeiro teve com relação aos demais estados, em relação ao ICMS e a política errante que ele adotou desde já do final dos anos 90, implicou nessa situação, que a gente produz 80% do petróleo e só tem 20% da indústria instalada aqui, de bens e serviços. Então, nós temos que mudar essa realidade. Algumas discussões são estruturais no âmbito do Estado, outras não. Então, parabéns como essa. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Henrique.